você que está vendo essa live gravada e bem-vinda você que está vendo agora essa live ao vivo. Hoje nós vamos falar da lancheira do adolescente, que é uma fase que tem muitas mudanças, onde também tem muita vergonha. A gente tem que ver, né, também a individualidade, a autonomia, a autoestima deles também. Então, eu chamei a nutricionista materno-infantil Lorene, que sempre me apoia aqui na página, sempre me ajuda com conteúdos, para falar um pouquinho dessa fase, né, do lanche, como encaminhar essa fase, o que a gente pode levar, né, um pouco sobre a expectativa, sobre o crescimento deles, a parte de vitamina também. Quem tem adolescente em casa, comenta aí pra mim. Aqui o Fernando ainda é pré-adolescente. O Fernando tá com 11 anos, mas ele já está num ritmo de crescimento bem acelerado. Do ano passado para cá, do final do ano até agora, ele cresceu bastante. Ele já tá do meu tamanho. Eu não sou muito alta, né? Mas ele já está do meu tamanho. E ele está comendo muito, tendo uma demanda muito grande de calorias. E eu percebo, assim, que o crescimento está muito acelerado. Eu comprei, inclusive, uniforme maior para ele, porque as roupas que a gente comprou para ele em dezembro já estão apertadas. Tá muito, muito acelerado o ritmo aqui. Vocês percebem esse aumento também? Acho que a Lorene já chegou, deixa eu ver aqui. Vou esperar a Lorene. 9 anos. O Fernando, ele sempre, né, tem uma individualidade da criança. O Fernando sempre comeu um pouco mais que os irmãos também. E deixa eu ver se a Lorene chegou. Eu vi a Lorene, mas não apareceu aqui ainda. O Fernando come já mais que os irmãos e agora, com essa fase de crescimento, ele tá comendo ainda mais. E agora também entra numa fase onde eles querem ser mais discretos, passar mais despercebidos, né? Então eles não querem levar um lanche muito chamativo, algo muito lúdico, né? Eu uso o recurso lúdico com moderação, mas agora já não quer mais, né? Quer diminuir, com razão, né? Agora já tá mocinho no 6º ano. Lorene, pede pra mim para entrar, por favor. Eu não tô conseguindo chamar a Lorene aqui. A Lorene sempre me apoia com os conteúdos, a parte nutricional do perfil. Os meninos consomem bastante e muita gente fica curiosa, né, para saber mais sobre. Também colabora bastante com as combinações da lancheira. Olha ela aí. Olá, tudo bem? Bem-vinda, Lorene. Muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui conversando com você e com o pessoal que te segue. É muito enriquecedora as lives, né? Porque acrescenta muito pra gente como opção, como ideias e como informação também, né? Informação, quanto mais melhor. Eu estava comentando, né, que aqui o ritmo de crescimento está acelerado e o apetite também. Sim, nessa fase eles crescem muito, muito rápido, né? É a fase que eles crescem mais rápido depois da infância, né? Dos primeiros anos de vida. Então aumenta muito o apetite e a gente até assusta, né? A gente vê eles comendo, porque você tá ali no dia a dia, você, né? Igual você faz lancheira, né? Para criança e para adolescente, você percebe o tanto que aumenta essa ingestão, esse apetite, é uma fome muito grande mesmo. Às vezes a gente até acha estranho, mas é normal por conta de toda essa nova demanda de energia, né, e de nutrientes que eles precisam para essa fase. E a gente precisa atenta também, né, ao que eles comem, porque né, é o que vai sustentar esse crescimento, né? Sim, sim, tem que ter um cuidado muito grande com a qualidade da alimentação, né? Porque como aumenta essa necessidade de calorias, a tendência deles é procurar por lanches, né? Quando já vem de uma criação mais saudável, né, igual os seus filhos, é mais raro, né?
Deles darem preferência para lanches no lugar de comidas e até lanches mais saudáveis mesmo. Mas quando, né, já vem de uma alimentação saudável, é bem mais tranquilo para eles. E tem que estar fornecendo, tem que ter esse cuidado. Porque nessa fase também começa o bullying na escola, né? Tipo, de um tá levando uma coisa saudável e os outros não. E aí é muito comum a gente ver eles com vergonha de levar comida saudável, vergonha de comer uma fruta no intervalo da escola, porque os coleguinhas não levam, né? Os coleguinhas levam bolacha recheada, salgadinho. É sempre, tem que sempre ir conversando e entendendo, né? E às vezes, olha, então tudo bem, leva um dia se você quer, né? Sem proibições, mas e conversando para eles também, entendendo que cada família é de um jeito e que não é vergonhoso ser saudável, né? Muito pelo contrário. Aqui a gente, ano passado, tava com cantina a cada 15 dias. Aí agora que ele tá maior, acho que eu vou uma a cada 15 dias, mas era de 20 lancheiras, né? Porque é lancheira manhã e tarde. Agora acho que eu vou liberar uma vez por semana, mas quando eles vão na cantina, os pequenos também, eu mando um suco integral de casa, porque provavelmente o da cantina deve ser néctar de frutas ou algo muito adoçado, que não é nem o que eles estão acostumados também. E aí eu mando ficha para eles comerem, normalmente eles pegam um salgado. Embora tenha algumas opções razoáveis, não é tão saudável quanto a gente gostaria, né? Sim. Sempre tem alguma coisinha que pode melhorar, né? Mas acaba que Sim. muitas vezes a escola não oferece porque, né, esses alunos já estão tão acostumados com isso que se colocar opção saudável, eles pensam, né, que não vai ter saída, não vai vender. Mas é toda uma mudança de hábitos, de pensamento da própria escola, né? Se você para de oferecer isso lá para vender, eles vão comprar as outras coisas que estão lá. Mas aí já é um assunto mais complexo, né? Que envolve toda uma questão da escola mesmo, de estar interessada em melhorar essas opções para eles. Tô tentando seguir um padrão aqui de... Na verdade, eu não mudei muito o padrão do que eu faço. Eu aumentei um pouco a quantidade e a apresentação. Então, para os gêmeos, eu faço um pouquinho mais lúdico. Para o Fernando, sem o lúdico, né? Tem algumas coisas que ele até gosta ainda, porque na verdade ele é pré-adolescente, ele está com 11 anos. Sim. Mas algumas coisas, então, coloquei um pote mais discreto, né? O Fernando, ele já é discreto e adolescente passar mais despercebido ainda, né? Sim. E tô fazendo, né, lanche, ele gosta bastante, ele não tem muita restrição. Os meus três comem bem, eu não posso reclamar, mas o Fernando é o que come melhor ainda dos três. Então, como eu tô fazendo lancheira separada, aumenta as opções. Por quê? Porque quando eu faço junto, às vezes eu faço algo que todo mundo gosta para ser mais prático, já que são seis. Sim. E agora eu tô fazendo a dele separado, dá para aumentar um pouquinho o leque de opções. E hoje, por exemplo, eu mandei nuggets caseiro, né? Que é um aporte de proteína aí, né? Que esse crescimento. Sim, nessa fase eles precisam bastante de uma ingestão maior de proteínas. E a gente tem que ter muito cuidado, porque nessa fase costuma também ficar um pouquinho mais seletivo com esses alimentos fontes de proteína. Alguns param de comer carne, né? Já por uma questão de gosto ou também de ideais de vida, né? Que nessa idade eles já começam a pensar mais sobre isso. Leite e os seus derivados também, uma grande maioria dos adolescentes diminuem o consumo nessa fase. E aí que é o problema, né? Que é a fase que eles precisam mais de cálcio e de proteínas e eles tendem a não querer tanto. Olha, é um ponto interessante aí. Eles precisam de mais cálcio. Sim, sim, é uma fase que tá crescendo, né? Tem uma deposição de cálcio nos ossos muito acentuada. Então a gente tem que ter esse cuidado. Que assim, a gente tem até outras fontes de cálcio também, vegetais, mas a biodisponibilidade não é tão boa quanto a do leite. E também adolescente, a maioria não gosta muito de comer verdura, né?
o que é verde, eles já começam a ficar um pouquinho mais seletivos. Aí, então, a gente tem que estar incentivando, né? Se for no leite, o que eles conseguirem, né? Consumir mais e gostarem mais. Aqui ele está consumindo bastante iogurte natural. Eu não tenho enviado na lancheira porque ele tem consumido de manhã. Então ele mesmo já pega o iogurte, coloca um pouco de mel, coloca algumas coisas. Eu deixo na despensa castanha triturada, fruta seca. Ele mesmo prepara lá o iogurte dele. Ele tem comido muito iogurte. Aqui, por exemplo, ninguém tem hábito de tomar muito leite, só o Dudu. Mas eles comem iogurte, comem queijo, né? Eles Ótimo. pegam outras fontes. Sim, sim, é isso. Isso que é importante, né? Sempre pegar alguma coisa ali mesmo que eles gostem, né? Se for iogurte, se for queijo, e tá incentivando esse consumo. E é bem interessante que você falou, né? Dele mesmo ir lá e procurar e fazer. Na adolescência eles começam a ter mais autonomia ainda, né? Então eles vão querer preparar o próprio lanche. Que aí é uma fase também que a gente tem que ter cuidado para eles não começarem a trocar as refeições principais por lanche, né? Tipo almoço, jantar, por algum lanche, por alguma outra coisa, né? Por exemplo, não é legal trocar um almoço ou um jantar por um sanduíche ou alguma coisa, mesmo que a gente tenha ali carboidratos, proteínas, né? Às vezes algum legume junto, não é a mesma coisa, né? Não tem a mesma qualidade nutricional de que uma refeição completa, né? Com arroz, feijão, carne, salada. É sempre importante. Você tocou num ponto importante. Eu, quando era adolescente, queria comer só ovo. E aí eu ia lá, fritava ovo, fazia omelete, né? Fazia omelete. Aí ia lá, fazia omelete. Aí teve um dia que minha mãe falou assim, Mariana, não tem condições, você tá comendo, eu nem lembro, mas era um absurdo o tanto de ovo. Eu só comia ovo. Então eu tava meio por minha conta e eu ia lá e fazia omelete, omelete, comia omelete. E o Fer, ele já também, já se vira. Então, um ovo ele já faz, algumas coisas ele já faz. E a gente tem que ficar, assim, incentivar, né, a autonomia, mas ficar de olho para a alimentação não ficar muito restrita, né? E isso, exatamente, porque eles tendem a fazer isso mesmo que você falou. Escolher um alimento como preferido e tá consumindo ele demais, né? Assim, todos os dias. Ah, não vou agora, eu tô gostando de ovo, aí para de comer as outras carnes. E aí vai deixando de ter acesso a outros nutrientes, né? Que mesmo os alimentos sendo de um mesmo grupo, né? Eles têm nutrientes parecidos, mas em questão de micronutrientes, de vitaminas e minerais, tem pequenas variações. Então, é sempre importante incentivar a variedade o máximo possível. Né? Não precisa proibir, né, de comer, mas ir conversando, explicando para eles por que é importante. Tipo, olha, não precisa comer isso que você gosta, o ovo, por exemplo, em todas as refeições. Vamos comer uma outra coisa diferente. E sempre conversando, explicando para eles a importância disso. Né? Porque a gente virar e falar assim, ah, não come, você tem que comer tal coisa, e não explicar o motivo, aí eles não vão, né? Eles não vão seguir, eles não vão entender a importância disso. Porque, né, os hábitos alimentares são formados durante toda a vida, né? Na infância, na adolescência. E a adolescência é uma fase que a gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque eles agora já têm acesso bem maior à internet, né? Aí tem sempre uma pessoa que acaba influenciando a comer alguma coisa que não é tão saudável. E não se fala muito, né, sobre por que isso é importante. Por que você tem que comer, por que você tem que tomar leite, você tem que comer as proteínas, comer salada. E acaba ficando, às vezes a gente dá muita ordem, né? De falar, não, vai, a gente tem que comer isso, mas não explica para eles o porquê, que é muito importante, principalmente na adolescência. Tomar cuidado com a autoestima deles também, né? Ontem teve reunião da escola, eles falaram bastante da questão da autoestima, que a alimentação influencia, né? Dependendo de como a gente aborda aí a alimentação, também, né, pode gerar um problema futuro aí. Sim, sim, sempre com muito cuidado, realmente. É um ponto muito importante. É explicar por que que aquilo é saudável, mas que tudo bem você comer outras coisas e o que os nutrientes fazem no seu corpo, por que que a gente cuida para a gente não comer em excesso, mas sempre com muito cuidado e explicando isso, para não criar também adolescentes, né, com transtornos alimentares e não nem aqueles pelo excesso, né, de comer demais, as compulsões, nem por deixar de comer ou ficar muito obcecado com ser saudável. A adolescência é muito vulnerável para o desenvolvimento de transtornos. Então a gente tem que ter muito cuidado.
isso que você falou, da autoestima, não ficar também incentivando essa coisa, tipo, elogiando a magreza, ou qualquer coisa do tipo, né? Sem focar muito, né, nessas questões de corpo mesmo, de aparência, né? Explicar porque é importante para a sua saúde e tudo mais, e não só por uma questão estética. É, com certeza. Eu conheço adultos assim que têm, eu não diria nem que compulsão alimentar, mas você percebe que o emocional, a autoestima é afetada por conta de comentários da adolescência, tanto de magreza quanto de comer em excesso ou coisas do gênero. É uma fase realmente muito cuidado. E, gente, uma coisa que eu lembrei agora, eu, quando adolescente, também eu aumentei o leque do que eu comia. Também é uma oportunidade aí de tentar oferecer de outras formas, né? Eu convivia muito com a minha avó, eu me inspiro muito nela. E a minha avó, ela fazia mais ou menos o que eu faço, tentava apresentar os alimentos de outras formas. Então, alguns alimentos que eu não comia, eu passei a comer. Não é porque é adolescente que a gente não vai deixar de incentivar, oferecer de outros jeitos, né? Tem muita coisa que dá para incluir até na lancheira de alguma forma. Sim, isso é muito importante. E aproveitar que eles são maiores, mais independentes, e convidar eles para participarem do preparo, né? A gente fala desde pequenininho, mas na adolescência também. Né? Convida para fazer o lanche e alguma coisa que eles não gostam muito, e ele está participando ali. Sempre é uma oportunidade para apresentar novos alimentos e apresentar de formas, né, que eles gostem, né? Igual você faz os nuggets caseiros. Aí você pega algum legume, alguma coisa que ele não gosta e coloca ali naquela receita. E tudo isso vai moldando os hábitos alimentares e a visão que eles têm sobre o alimento. Né? Que às vezes a gente fica, eu não gosto disso, mas a gente nunca experimentou de outras formas. E a adolescência Eu, é eu, ótima para isso, para aumentar essa possibilidade, esse leque de variedade de alimentos. eu percebo muito isso aqui, que às vezes uma forma que oferece não é tão bem aceita. Aqui, por exemplo, vou dar um exemplo que foi o que veio na cabeça agora. A abobrinha refogada comum, sabe, de almoço, Uhum. nenhum dos três aceita. Só que eles comem abobrinha. Se fizer omelete com abobrinha, eles comem. Se fizer uma tortinha com abobrinha, eles comem. Se fizer carpaccio de abobrinha, eles comem. Se colocar na sopa, eles só não comem refogada, né? Aquele refogado tradicional. Uhum. Mas comem em outros formatos, né? Então, às vezes, a gente só oferece de uma forma e acaba limitando a alimentação deles também. E envolvendo eles, né? Agora o Fernando, sou eu que faço os vídeos e narro, mas o Fernando está participando ativamente da lancheira, porque eu pergunto muito de saciedade também, né? Se foi suficiente, se ele está ficando com fome, se ele está achando muito. E ele tem participado comigo, então ele dá opinião, ele escolhe o tempero que vai colocar de repente, e está sendo um processo bem bacana. Sim, é maravilhoso isso. Ele tá inserido e tá conhecendo outras coisas, né? Igual você falou, eles comem muito bem, mas sempre tem algum alimento ali que dá para aumentar o consumo, variando mesmo. E isso é muito importante que você falou, que às vezes a gente tende a rotular, né? Tipo, não gosto de tal coisa, mas será que eu tentei oferecer de outra forma? Nós adultos também temos muito disso, né? A gente não gosta de alimentos de determinadas formas e por comodidade a gente nem faz, né? Deixa pra lá. E isso que é importante, você tá fazendo de diversas formas e perguntando. Um ponto muito importante esse que você falou da sociedade. É sempre é essencial. Desde o pequenininho a gente tem que ensinar eles a lidar com a questão da fome da sociedade e não ultrapassar os próprios limites. E também lembrar que o lanche é um lanche, né? Se o lanche for na parte da manhã, rapidamente já chega o horário do almoço. À tarde até que eles conseguem comer um pouquinho mais, porque o jantar costuma, né, ser um pouquinho mais tarde, né? Não fica um intervalo tão pequeno quanto do lanche da manhã para o almoço. Mas a gente tem que lembrar disso, né? E principalmente quando vai mandar para eles, né? Para a gente não colocar coisa demais que acaba às vezes pressionando, né, esse adolescente a comer mais do que ele precisaria por aquela coisa, tipo, vou deixar sobrar aqui, ou às vezes comer, não comer, né? Igual você sabe, né? Às vezes a criança e o adolescente não gostam de alguma coisa, aí você colocou numa quantidade grande, aí
aquilo coloca muita pressão, aí ele não come nem um pouquinho daquilo, né? Ele prefere nem comer. Isso acontece aqui com o Eduardo. Algumas frutas que ele não gosta tanto, se eu colocar um pote cheio, por exemplo, ele come um quadradinho, dois e não come. Se eu colocar o pote pela metade, ele come tudo. Isso faz muita diferença. E sempre que a gente for oferecer uma coisa nova, uma coisa que eles não gostem tanto, fazer isso. Coloca coisas que ele gosta na quantidade normal e aquela coisa nova, aquela coisa que ele não gosta tanto, uma quantidade pequena. Que assim eles vão comendo e vão adaptando o paladar àquilo e passando a gostar. Que quando é muita quantidade, coloca uma pressão, assusta e não fica muito legal. Eles ficam assim, uma coisa que eu não gosto é esse monte aqui. É sempre assim. Aí eles não comem, é pior, né? Que ele podia, pelo menos ele podia ter comido. Eu tenho essa percepção assim bem forte com o Eduardo, bem forte. Ontem eu exagerei na manga, coloquei o pote cheio, aí ele comeu só um pouquinho. Se eu tivesse colocado metade, ele tinha comido tudo ou deixado. Às vezes ele deixou um quadradinho no final, sabe? Mas eu coloquei o pote cheio, aí ele comeu bem pouquinho. Ele falou: ai, mamãe, enjoei. Você mandou muito. É meio assustador mesmo. Lorene, fora o cálcio, tem mais alguma coisa que a gente tem que dar uma observada Igual a na gente questão falou, da... questão de calorias, proteínas, o cálcio e todas as outras vitaminas e minerais são muito importantes nessa fase, né? Mas esses a gente dá um foco maior por conta do crescimento. Mas é importante ter sempre uma variedade de alimentos e de nutrientes para que eles tenham, né, acesso a todos esses. Mas esses são os mais importantes que aumenta bastante a demanda, né, a necessidade nutricional deles. Então, hoje, por exemplo, eu fiz uma pasta de... Hoje não, né? Eu fiz ontem, eu fiz uma pasta de ricota bem caprichada, assim. E eu fiz ela mais sequinha, para não ficar muito úmida, né? Escorrer. E eu caprichei, assim, ficou um... Sabe aqueles lanches que você olha da vontade de comer, assim, né? Mas eu caprichei na ricota, que aí acaba dando uma caprichada na proteína e também no cálcio, né? Isso, ótimo. E é muito legal esse cuidado que a gente tem que ter de como é que esse lanche vai ficar daqui a um tempo, né? Igual você não deixou muito molhado. Se tivesse ficado muito molhado, aí se você colocou já dentro de um pão, aí o pão ia ficar mole, e aí já não ia ficar a mesma percepção sensorial para ele. Então a gente tem que sempre ter esse cuidado quando pensa em lanche, né? Como esse lanche vai estar daqui a algumas horas, né? Igual você sempre pontua, né? Tem escolas que tem geladeira, tem outras que não. Então, é sempre adaptar de acordo com a realidade, né? For uma cidade muito quente, não tem geladeira, a lancheira térmica não consegue conservar por tanto tempo. Aí a gente tem que ter um cuidado maior com essas proteínas para não estragar, né? E perder o lanche todo. Então, eu não sei, quem souber comenta aqui, gente. Aqui em Ribeirão Preto, eu tenho achado, na Escola dos Meninos tem geladeira, mas eu tenho encontrado opção de queijo que pode ficar até 5 horas fora da geladeira. Tem duas marcas já, eu não vou recordar a marca, mas é uma opção aí para colocar, né, proteína na lancheira quando você não tem essa opção da geladeira. Não todos os dias, porque como ele é um produto que pode ficar fora da geladeira, ele acaba tendo um pouquinho mais de aditivo, um pouquinho mais de sódio, mas é uma opção legal. Eu compro mesmo assim, por ser uma opção bacana, é tipo um stick de queijo, assim. Eu acabo na lancheira dos gêmeos, né? Esse ano eu não mandei ainda. Eu acabo cortando, colocando um enfeitinho. Na do Fernando vai mandar o stick inteiro, né? Para ele mesmo abrir e se virar. Sim, e é interessante isso, né? Essa questão da apresentação faz toda a diferença. E para eles é muito importante isso. Ele entende, né? Você respeita essa nova fase dele, né? Que você está enxergando ele como um adolescente, como um pré-adolescente e não mais uma criança. Porque às vezes a gente tem dificuldade, né? Que eles para sempre vão ser os nossos bebês, só que eles não querem ser vistos como crianças, principalmente na adolescência, que a gente conversou, né? Sobre a vergonha. Então até isso é importante ter o cuidado de como é que esse lanche vai estar apresentado para ele? Vai ser um lanche que ele vai ficar com vergonha de abrir perto dos coleguinhas? Ou não? Vai ser um lanche que ele vai abrir e falar, legal e tal, né? É bem parecido, né, com o lanche de nós adultos, né, nessa fase da adolescência.
Muda em questão, né, de quantidade, né, que é um pouquinho, às vezes um pouquinho menor, né, do que nós adultos comemos, mas é bem parecido em composição e em apresentação. Aqui eu troquei, né, os utensílios por utensílio mais discreto. Na verdade, o Fernando sempre foi discreto, então ele nem reclamou. Mas como eu já conheço, antes que ele falasse alguma coisa, eu já mudei, né, para uma marmitinha mais discreta. Essa questão da vergonha, eu acho que aqui pega um pouco menos, que eu conversei com algumas mães da escola e existe a cultura de levar lancheira. Então, assim, você não vai ser o único que vai levar lancheira. As crianças levam lancheira e, como exceção, comem na cantina. E eu andei conversando com algumas mães que falaram que os filhos adolescentes, muitas vezes, eles até queriam comer na cantina, mas tá fila, eles estão sem paciência. Então, eles acabam preferindo levar esse lanche, se tiver opção, porque fica mais rápido, né? O intervalo é curto para comer e conseguir socializar com os amigos. Eu achei essa observação interessante também, né? Porque a cantina tem essa ainda, você vai ficar lá na fila, você vai muitas vezes comer algo não tão saudável e vai acabar perdendo intervalo, né? Sim, é um tempo muito grande do intervalo que gasta com alimentação, né? Então, aí, se parar para comprar, aí que gasta mais ainda. E é bem interessante isso, né? Do ambiente, né? Quando tem vários outros adolescentes que têm esses mesmos hábitos, aí fica muito mais fácil. Agora, quando é uma escola e que a maioria não leva lanche, compra alguma coisa ou leva, ou às vezes até leva, né? Mas leva alguma besteira, aí fica um pouquinho mais complicado, porque os adolescentes querem estar participando de um grupo, né? Eles querem se identificar com um grupo de pessoas, né? Com os amigos. Então, eles vão seguir o que os amigos estão fazendo, né? E que bom, né? Que hoje a gente já vê isso muito mais, né? De mães preocupadas desde pequenos e eles já crescem com essa visão de alimentação saudável, de levar o próprio lanche, que aí não tem vergonha, né? Todo aquele grupo já tem esses hábitos. E o que não tem fica mais inibido e começa a ter também, porque ele vê os outros dando exemplo. E o exemplo nessa fase também faz toda a diferença. Eu tô lendo os comentários aqui, o pessoal está comentando que nas escolas os adolescentes estão levando e gostam de levar o lanche. Isso é ótimo, né? Que algum tempo atrás era muito raro de ver, né? Tinha uma geração que foi criada com bolacha recheada, todinho e esse tipo de coisa. Então, levar uma fruta era motivo de vergonha, né? Tinham adolescentes que falavam, né? Eu como a fruta escondido no banheiro para ninguém me ficar fazendo bullying, me criticar, porque eu tô comendo fruta e eles estão comendo bolacha recheada. Então, que bom que a mentalidade está mudando e a criação está sendo diferente. Essa geração tá, acho que mais saudável que as anteriores, né? Na minha época, levava-se muito industrializado também, porque a gente nem tinha acesso a tanta informação, né? Então, a minha mãe sempre fez a comida em casa, sempre prestigiou o caseiro, sempre explicou pra gente que não era bom consumir industrializados em excesso, mas a gente levava no lanche, porque tinha essa preocupação de conservação também, que hoje várias escolas têm geladeira, que a gente tem bolsas térmicas melhores do que tinha antigamente, tem o recurso dos gelox para colocar, para conservar o lanchinho também. Então, tinha esse medo, né, Eu percebo que muita gente tem ainda esse medo, mas existem recursos hoje, né, para isso. Existem bolsas térmicas mais fortes, existem gelox que dá para colocar, pote térmico. Tem, sim, como levar e conservar adequadamente esses lanches. Eu andei vendo que até na faculdade o pessoal anda levando lanche. E é bem legal. Eu, na adolescência, lembrei agora, eu engordei bastante porque não levava lanche. E aí ficava comendo. Na época, na minha escola, tinha tipo um bar de frente, a gente podia comprar o lanche. Então, eu comia muito lanche mesmo, era lanchinho em pão francês, pequenininho, mas era lanche mesmo, recheado, com batata palha. E eu lembro que até engordei bastante, aí eu parei, pensei, falei, não, isso aqui não tá legal não, temos que dar uma maneirada. Sim, sim. E tinha toda uma questão também de publicidade, né? Sobre alimentos.
né? Então as mães compravam, né? As mães e os pais achando que estava fazendo bem, né? Que aí você pegava às vezes uma bolacha recheada, estava, aí você virava ela, e estava lá. Tem vitamina de um monte de tipo, né? Tem vitamina A, tem vitamina E, tem vitamina D, tem ferro, e tem um monte de coisa que estava ali, aí passava essa falsa impressão de que é saudável, mas não é, né? E a maioria de vitaminas e minerais que eles acrescentam em alimentos desse tipo não é com a finalidade de nutrir a gente, é tudo uma questão, né, de marketing, uma questão de conservação do alimento e tudo mais, e não é o objetivo deles deixar a gente mais saudável, infelizmente. Hoje já temos, né, os industrializados do bem, né, marcas que trabalham com ingredientes melhores, uma composição melhor, mas a gente sempre tem que ter aquele cuidado com essa coisa de pacotinhos, essa cultura de pacotinhos, porque até que os adolescentes entendem isso mais fácil, né? Tem essa facilidade de interpretar melhor aquelas informações, mas fica muito na cabeça, né? Por que esse pacotinho é saudável e esse outro não, né? O que difere os dois? Porque nós, adultos, que pesquisamos e vemos como que faz uma leitura de um rótulo, por exemplo. A gente entende o que significa aquilo ali. Que não é porque um produto está escrito que ele é sem glúten e sem lactose que ele é saudável. A gente sabe que não tem nada a ver. Só que aí, quando, né, eles são mais jovens e tendem a acreditar mais, né, ser mais influenciados pelas marcas e pelos influencers de hoje, né? Tem vários adolescentes aí fazendo publicidade de produtos, né? De alimentos, de redes de fast food. Então, cabe a gente ensinar para eles e ir eliminando o máximo possível essa cultura de pacotinhos e de industrializados. Você tocou num ponto bem importante. Eu nunca. O Fernando, por exemplo, está com 11 anos. Dá para mostrar ali no rótulo, né? Que o que vem em maior quantidade, o que vem primeiro tem maior quantidade, que o alimento é muito rico em açúcar, né? Ele já consegue ter essa compreensão. Sim. E eu não tinha parado para pensar nisso. É uma ótima. Ele andou lendo o rótulo, ele comprou um snack esses dias, que eu fui no mercado com ele, que eu autorizei, que realmente era farinha de arroz, farinha de grão de bico, era um snack bacana. E ele leu, mas eu não me atentei, né, de explicar, olha, o açúcar não pode ali estar entre os primeiros ingredientes, né, a gordura, né, priorizar farinhas integrais, Sim, é um ponto muito bom. é uma fase muito boa de ensinar isso, porque eles entendem mais fácil o que significa aquilo ali, e eles já têm uma capacidade maior de pesquisa, né? De ir lá no computador, no celular e pesquisar o que é aquilo e entender um pouco mais. E aí é uma hora boa para a gente explicar também que para eles, igual hoje, a gente está vendo várias e várias marcas diminuindo a quantidade de açúcar dos produtos, mas em compensação estão colocando um monte de adoçantes artificiais. Então, aí é importante também, olha, não tem açúcar aqui no comecinho, mas olha aqui no final, tá cheio de edulcorantes, né, que são os adoçantes. E ajudar eles a ter esse pensamento crítico e essa interpretação de como funcionam as coisas, o que é aquilo ali, qual o objetivo da marca com aquilo ali, para ter esse cuidado, para ir crescendo e entendendo, né, que nem tudo que tá ali a gente pode acreditar, né? A gente tem sempre que lembrar que aquela marca quer vender o produto. Isso serve para tudo, né? Desde comida até medicamento. O objetivo das empresas é vender o seu produto. E a gente que tem que ter um cuidado e um discernimento de saber que tem objetivos por trás, né? Tem sempre alguma coisa ali que pode não ser o ideal para você, né? Eles vão te vender como o ideal, mas nem sempre é. Gente, isso que a Lorene falou tá acontecendo muito das empresas tirarem um pouco do açúcar e colocarem algum tipo de adoçante artificial para simular que tem menos açúcar ou o açúcar não ficar lá em primeiro na lista de ingredientes. Então a gente tem que tomar esse cuidado também. Eu tenho visto muito produto que se diz sem açúcar, Lorene, porque assim, né, como eu tenho página de lancheira, na hora que eu clico ali no explorar, aparecem outras lancheiras, né? Sim. Muitas vezes. Eu tenho visto muita gente, assim, que está colocando um produto sem açúcar, acreditando que ele é bom, porque está escrito sem açúcar na embalagem, mas na verdade é um produto que está lotado de adoçantes artificiais, que não são recomendados para criança.
né, que não deveriam estar ali na lancheira. Não é o fato de estar sem açúcar que significa que é saudável. Exato. Né? Aqui, por exemplo, eu uso açúcar nas receitas em menor quantidade, mas eu uso. Né? Não é o fato só de ser sem açúcar, é um conjunto, né, da alimentação Sim. que vai influenciar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu ia perguntar. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar. Eu tô adorando os comentários. O pessoal tá falando que leva lancheira, que os adolescentes gostam. E porque quando o Fernando passou para o 6º ano agora, eu tive a preocupação de procurar mães do Fundamental 2 para perguntar, né? Se levavam, eles levam. Já vi algumas pessoas falando que o adolescente não leva porque tem vergonha, mas muita gente me falou o contrário também, que prefere levar lanche caseiro, que não quer ficar na fila da cantina. E dá para fazer umas coisas legais que não chamem atenção, que não vá causar bullying, nem problema com os amigos, né? Pegar um pote mais discreto, mandar um lanche natural com pão de forma, que é uma coisa bem, né? Aqui eu vou começar agora, né? Eu apresentei até bolo de forma diferente, parecendo um pedaço de bolo, não um cupcake fofinho. As meninas têm menos isso, também andei conversando com mães, Lorene, de adolescente, que as meninas têm menos preocupação. As meninas levam lanche assim mais tranquilamente, mesmo se for lúdico, fofinho, os meninos têm mais vergonha de levar algo que chame atenção. Várias mães me falaram isso. E por enquanto aqui, né, pediu para abolir o bilhetinho de amor da mamãe da lancheira. Perguntei se ele quer levar mais frutas inteiras também, que penso eu que é mais discreto você levar uma maçã, uma pera, uma banana, do que um potinho de abacaxi, um potinho de melão, mas ele gosta muito de levar as frutas picadas, então você tá levando, até porque aqui no café da manhã eu não mando muita, não sei se alguém tem essa curiosidade, mas eu não mando muita maçã, banana na lancheira, pera, porque é algo muito fácil para eles comerem também, né? Então aqui eles já pegam. Eu mando na lancheira o que eles não fariam sozinho, vamos dizer, né? Que é descascar e cortar um abacaxi, alguma coisa assim. E aí é muito interessante isso, ter esse raciocínio mesmo, de mandar na lancheira uma coisa que em casa não come tanto, né? Que sempre vai deixar para depois, né? Porque dá mais trabalho, né? E eles querem o máximo de tempo livre, né? Porque a escola já ocupa bastante tempo, né? A escola e as atividades. Então eles querem aproveitar o restante do tempo, então não quer ficar ali, né? Igual você falou, não vai pegar um abacaxi, descascar, não vai querer fazer um lanche muito elaborado. Então a gente pode aproveitar esse momento e mandar uma coisa mais saudável, uma coisa mais diferente para variar mesmo em alimento e em nutrientes, porque vai estar ali, né? Aumenta muito as chances dele comer, porque não tem tantas opções, né? Em casa tem um monte de opção. Tipo, agora eu vou comer a banana, porque se eu comer o abacaxi, eu vou ter que parar mais tempo, vai dar mais trabalho. E ali não, ali já tá pronto, é isso aqui que eu tenho para comer e aí eles gostam, né? E é bom que eles comem e tal, e aproveita para explorar novos sabores também. Uma mãe comentou aqui, e eu passo pelo mesmo, que ela aproveita que está fazendo a lancheira das crianças ou dos adolescentes e já corta a fruta para ela. E isso aí é importante também, viu, gente? Porque às vezes a gente compra a fruta, fica lá e a gente acaba não cortando. Tá cortando a manga lá para as crianças, o abacaxi já faz um potinho para você também, leva para o trabalho. Eu faço muito isso. Já aproveito, já mando às vezes para o pai também, melão eu não como e os meninos comem. Então, às vezes eu tô cortando melão, já faço um potinho pro papai, ele leva. Já aproveita e deixa todo mundo saudável. Sim, tem que aproveitar isso mesmo. E adultos também, né? Leva os seus lanchinhos, fazem os seus lanches bonitinhos. Aproveita. Isso mesmo, aproveita aquele momento ali e já resolve para a família inteira, que todo mundo vai comer mais saudável e não vai gastar mais tempo, né? Você já iria fazer mesmo. Isso é muito importante, porque eles continuam observando a gente nessa fase, acho que mais ainda, né? Então, se eles veem que, meu pai e minha mãe não comem nada de saudável, não comem uma fruta, não comem uma verdura, eles vão parando de comer. Então, nessa fase, continua tendo que dar um bom exemplo para eles. Então, vamos fazer um resumo aqui, né?
É importante manter a variedade na lancheira, né? Eles precisam desses nutrientes para o crescimento, observar a ingestão de cálcio, né? Incluir iogurte, leite, queijos. Vegetais verdes escuros também, né? Tem bastante cálcio. Vegetais verdes escuros na alimentação também. Observar a saciedade, né? Observar também a descrição do lanche algumas vezes, né? Que eles estão mais tímidos nessa fase. E teve mais alguma coisa bem relevante? Deixa eu ver. E tomar cuidado com o excesso de gordura também, né? Que eles tendem a procurar, né? Porque tem muita fome, alimento com muita gordura. Sim, é fisiológico, né? A gente também observa isso, a gente ficar muito tempo sem comer, a gente vai procurar por um alimento que tem uma densidade energética maior, né? Que tem mais calorias em uma menor quantidade, e geralmente a gente vai encontrar isso em alimentos ricos em gordura, e aí já faz a junção ali de carboidrato com gordura, que aí fica mais palatável, né? E mais agradável para o nosso paladar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, e por isso também é importante a gente ir ensinando eles e deixar sempre disponível lanches, né? Igual o horário que tá em casa. Deixa um lanche fácil ali, explica, ó, tá aqui, a hora que eu não estiver, você pode lanchar aqui, para não deixar eles ficarem muito tempo sem comer, né? E aí depois eles vão querer comer uma besteira ou comer uma quantidade muito grande em uma mesma refeição, que também não é legal. Tá, joia. Lorene, foi muito bom. Agregou bastante informação aqui para mim. Algumas coisas aí eu não estava, né? Estava fazendo meio na intuição, mas não estava totalmente pensando nisso, como o cálcio, por exemplo. Então foi muito rico, quero te agradecer. Espero fazer novas lives no futuro, que são sempre muito enriquecedoras. Agradecer vocês também que estão aqui. Lorene, quer falar alguma coisa? Convida lá para o seu perfil. Eu te agradeço pelo convite, é sempre um prazer enorme estar aqui. A gente tem que fazer mais lives mesmo. E depois vocês vão lá no meu perfil, é Lorene Vilaca Nutri. Eu estou sempre postando uma coisa sobre alimentação de crianças, de adolescentes e para a família no geral, que é muito importante esse contexto familiar de alimentação saudável para a gente ensinar os nossos filhos a alimentarem de uma forma mais saudável, uma forma mais equilibrada. Gente, obrigada. Eu vou deixar salva a live se vocês quiserem indicar para alguém, se vocês quiserem assistir novamente, se alguém pegou mais no final, eu vou encerrar aqui e deixar salva. Obrigada, viu, gente? Tchau. Tchau.